Sabe o que é estranho? Quando a gente fala de gerações, parece que sempre tem alguém no centro do palco. Os baby boomers são analisados como responsáveis por tudo. Os millennials viraram sinônimo de crise existencial com o Wi-Fi. A geração Z é estudada como se fosse um experimento social em tempo real. E no meio disso tudo, tem uma geração que quase não faz barulho, a geração X. Talvez você faça parte dela. Talvez você tenha crescido ouvindo que era independente demais, irônico demais, reservado demais. Talvez você simplesmente aprendeu a não esperar muito de alguém e a não reclamar sobre isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que a geração X ficou com esse jeito tão próprio, independente, desconfiado e mais na dela emocionalmente? Isso não surgiu do nada. Foi o ambiente em que vocês cresceram que moldou essa forma de pensar e sentir. O contexto ensinou cedo que era melhor se virar sozinho, observar antes de confiar e guardar muita coisa por dentro. Imagine a cena: final dos anos 70, início dos anos 80. O mundo não estava exatamente estável. Crise econômica, inflação alta, mudanças culturais, aumento dos divórcios. A televisão repetia notícias tensas. A Guerra Fria pairava como um pano de fundo constante. E você? Você estava ali, crescendo no meio disso. Muitos da geração X foram os chamados filho da chave no pescoço. Voltavam da escola sozinhos, esquentavam a própria comida, resolviam pequenos problemas de casa sem adultos supervisionando cada passo. Hoje, isso seria tema de um Twitter nas redes sociais. Na época, era terça-feira. A psicologia chama isso de exposição precoce à autonomia. E a autonomia precoce muda o cérebro. Quando uma criança percebe que precisa resolver as coisas por conta própria, ela desenvolve cedo circuitos de autorregulação. Aprende a controlar emoções sozinhas, aprende a esperar e aprende a não dramatizar cada desconforto. Mas tem um detalhe importante aqui. Aprender a lidar sozinho não é o mesmo que não precisar de ninguém. Só que, para muitos da geração X, demonstrar necessidade emocional parecia perigoso. Crescer em um período de transformações estruturais cria uma sensação implícita de instabilidade. Empresas quebravam, empregos, para a vida inteira, deixaram de existir. Casamentos que pareciam sólidos desmoronavam. A promessa clássica de estabilidade começou a falhar bem diante dos olhos deles. E quando as promessas falham repetidamente, o cérebro aprende uma estratégia: não confiar demais em promessas. É daí que nasce a desconfiança característica da geração X. Psicologia chama isso de pessimismo defensivo, esperar que algo dê errado para não ser pego de surpresa. Melhor se preparar para o pior e ser positivamente surpreendido do que acreditar cegamente e se frustrar. Percebe como isso molda a personalidade? Enquanto outras gerações foram socializadas a expressar emoções em voz alta, a geração X muitas vezes internalizou a ideia de que competência é mais importante que visibilidade. Eles não precisam anunciar que estão fazendo, eles simplesmente fazem. E isso se reflete no humor também. Já reparou como o humor da geração X é frequentemente sarcástico, seco, quase despretensioso? Esse tipo de humor é uma ferramenta psicológica poderosa. Quando você ri de algo antes que aquilo te atinja, você cria uma distância emocional. É uma forma elegante de dizer: eu vejo o caos, mas ele não me controla. Eles cresceram ouvindo sobre ameaças globais, quase como quem ouve a previsão do tempo. Pode acontecer, talvez não. Essa convivência constante com incerteza cria uma mentalidade curiosa. Nem pânico, nem ingenuidade. Uma espécie de realismo silencioso. Agora pensa na transição tecnológica. A geração X é a última geração que lembra perfeitamente de um mundo sem internet. E a primeira que teve que se adaptar totalmente a um mundo hiperconectado. Eles escreveram cartas e depois aprenderam a mandar e-mails. Usaram telefone fixo e depois dominaram smartphones. Trabalharam com papel e depois com planilhas digitais. Essa transição exigiu flexibilidade. Eles não nasceram digitais, eles se tornaram digitais. E isso gera uma diferença psicológica enorme. Quem cresce com tecnologia aprende a navegar. Quem cresce sem e depois precisa aprender, desenvolve uma mentalidade de adaptação. É diferente. Talvez, por isso muitos da geração X não sintam necessidade de expor cada pensamento online. Eles entendem a internet como ferramenta, mas não como extensão da identidade. Para eles, privacidade não é antiquada, é estratégica. A geração X viu instituições falharem de perto, escândalos políticos, crises financeiras, mudanças corporativas que dispensaram funcionários leais sem hesitação. Isso cria uma desilusão precoce com hierarquias tradicionais. Mas isso não significa rebeldia infantil. Significa algo mais sofisticado: respeito condicionado à competência.
Eles não respeitam títulos automaticamente, respeitam capacidade. Se você sabe o que está fazendo, eles seguem. Se não sabe, eles confiam mais na própria habilidade. E aqui entra um ponto delicado. Essa independência toda tem um custo. Pesquisas sobre comportamento geracional mostram que a geração X tende a pedir menos ajuda em momentos de estresse. Não porque não precise, mas porque o hábito mental é resolver sozinho. O problema é que resolver tudo sozinho pode virar isolamento emocional disfarçado de força. Quantas vezes você, que talvez faça parte dessa geração, já pensou, eu dou conta, mesmo quando estava exausto, mesmo quando seria mais leve dividir o peso? O cérebro aprende padrões, e se desde cedo você aprendeu que depender é arriscado, você vai priorizar a autossuficiência. Isso é admirável, mas também pode ser solitário. Ao mesmo tempo, essa geração desenvolveu uma resiliência rara. Eles sabem atravessar crises. Já atravessaram várias: mudanças econômicas, revoluções tecnológicas, transformações culturais radicais. Eles são a ponte entre o analógico e o digital, entre a estabilidade prometida e a instabilidade real. Existe também algo profundamente interessante na forma como a geração X enxerga o sucesso. Não é necessariamente sobre status visível, é sobre autonomia, sobre não depender de estruturas frágeis, sobre ter competência suficiente para se manter de pé, mesmo se o sistema balançar. Isso cria profissionais extremamente adaptáveis, pessoas que não entram em pânico, que sabem improvisar, que não precisam de validação constante. Mas deixa eu virar a lente um pouco. E se aquilo que você sempre viu como frieza for, na verdade, um autocontrole treinado? E se o seu silêncio não for desinteresse, mas processamento interno? A psicologia moderna fala muito sobre o mindset de crescimento, mas a geração X já vivia isso na prática. Antes de virar termo popular, eles tiveram que aprender, reaprender, desaprender. Foram obrigados a se reinventar quando o mundo mudou, e o mundo mudou rápido. Só que talvez o maior desafio agora não seja sobreviver, seja permitir-se relaxar. Porque quando você passa décadas se preparando para o pior, às vezes esquece de aproveitar quando as coisas estão estáveis. O sistema nervoso fica calibrado para alerta moderado constante. Não é uma ansiedade explosiva, é uma vigilância silenciosa. Talvez a grande evolução psicológica para a geração X não seja aprender a ser mais forte. Eles já são. Talvez seja aprender que vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, que pedir apoio não invalida a autonomia construída. Existe uma força enorme em quem atravessou mudanças históricas sem fazer alarde, em quem aprendeu a usar a tecnologia sem deixar que ela definisse sua identidade, em quem entende que promessas podem falhar, mas ainda assim continuam tentando. Se você se reconheceu aqui, talvez não seja coincidência. Talvez você sempre tenha sido mais resiliente do que percebe, mais estratégico do que imagina, mais adaptável do que reconhece. A geração X não é invisível, ela é discreta. E há uma enorme diferença entre essas duas coisas. E talvez esteja na hora de transformar essa descrição em consciência. Não para gritar mais alto, mas para entender o próprio valor com mais clareza. Se essa reflexão fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Qual característica da geração X você mais reconhece em si? E se você é de uma outra geração, o que você observa em alguém que faz parte dela? Se você gosta de mergulhos psicológicos como esse, se inscreve no meu canal, porque entender a geração em que você cresceu é, no fundo, entender por que você pensa desse jeito. E isso muda tudo. Valeu, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.